Bom, gente, com esse vídeo eu venho dar início ao meu novo projeto, que é o Biografias, e estarei fazendo a abertura desse projeto, falando um pouco, conversando um pouco com vocês sobre Monteiro Lobato, né? Então, Monteiro Lobato, ele nasceu em 1882 e veio a falecer em 1948, certo? Foi um escritor e editor brasileiro, tá? O seu nome completo era José Bento Monteiro Lobato, apesar que o seu nome de registro era José Renato Monteiro Lobato, mas aí a gente vai ver o porquê que ele mudou o nome posteriormente, tá? Então, O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Ele criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Metade de suas obras é formada de literatura infantil e ele nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882, tá? Ele era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato, e ele foi alfabetizado por sua mãe, que em seguida logo despertou o gosto pela leitura, né? Ele leu todos os livros infantis da biblioteca do seu avô, o Visconde de Tremembé, e desde menino ele já se mostrava, ele já tinha um temperamento inquieto. Ele escandalizou a sociedade quando ele se recusou a fazer primeira comunhão, tá? Com 13 anos foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a Faculdade de Direito. E, como eu falei anteriormente, ele está registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato. E aí ele resolve mudar de nome, porque ele queria usar uma bengala que era do seu pai. O seu pai, ele havia falecido no dia 13 de junho de 1898, e a bengala tinha as iniciais JBML, que estavam gravadas no topo do castão. Aí então, Bento, Monteiro Lobato, né, ele mudou de nome e passou a se chamar José Bento. E aí ele ficaria com as iniciais iguais às do pai. Ele ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital, formando-se em 1904. E na festa de formatura ele fez um discurso bem agressivo, né, que daí vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Então, nesse mesmo ano, ele voltou para Taubaté, prestou concurso para promotoria pública, certo? Assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Parnaíba, no ano de 1907. Então, Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908, e com ela ele teve 4 filhos: a Marta, no ano de 1909, o Edgar, no ano de 1910, o Guilherme, no ano de 1912, e a Ruth, no ano de 1916. Então, paralelamente ao cargo de promotor, Monteiro Lobato ele escrevia, né, para vários jornais e revistas, como também ele fazia desenhos e caricaturas. E aí ele ficou em Areias até 1911. E em seguida ele muda-se para Taubaté, para a fazenda Buquira, que foi deixada como herança pelo seu avô. E no dia 12 de novembro de 1912, o jornal Estado de São Paulo publicou uma carta, né, de Monteiro Lobato enviada à redação. E a carta tinha como título Velha Praga, onde ele destaca a ignorância do caboclo, né, criticando as queimadas, e afirmava que a miséria tornava incapaz o desenvolvimento da agricultura na região. Então, sua carta foi publicada e causou grande polêmica. Mais tarde, publica novo artigo Urupês, que, para quem não sabe, esses artigos Urupês é uma coletânea, né, de contos e crônicas que foi inaugurada na literatura brasileira
tem um regionalismo crítico e mais realista do que o praticado anteriormente durante o romantismo, tá? E aí é nesse artigo Urupês que aparece pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, certo? Em 1917, ele vende a fazenda e vai morar em Caçapava, onde ele funda a revista Paraíba, né? Nos 12 números publicados, teve como colaboradores Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo, entre outras importantes figuras da literatura. Muda-se para São Paulo, onde colabora para a Revista do Brasil. Entusiasmado, compra a revista, transformando-se em editor, tá? Publica em 1918 seu primeiro livro, Urupês, transforma a revista em centro de cultura e a editora numa rede de distribuição com mais de 1.000 representantes, tá? E no dia 20 de dezembro de 1917, ele publica no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado como Paranoia ou Mistificação, onde ele critica, certo, a exposição de Anita Malfatti, uma pintora paulista recém-chegada da Europa. Bem, Monteiro Lobato, em sociedade com Acles Marcondes Ferreira, ele funda a Companhia Gráfico-Editora Monteiro Lobato. E aí, com racionamento de energia, a editora vai à falência, eles vendem tudo e fundam a Companhia Editora Nacional. Lobato muda-se para o Rio de Janeiro e começa a publicar livros para crianças. Em 1921, ele publica Narizinho Arrebitado, que é um livro de leituras para as escolas, e essa obra fez grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seu personagem em outros livros, girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Em 1927, ele é nomeado por Washington Luiz como adido comercial nos Estados Unidos, certo? Adido comercial é quando uma pessoa ele é especialista em uma determinada área. E aí ele foi nomeado por Washington Luiz como adido comercial nos Estados Unidos e lá ele ficou até 1931. Então, como escritor literário, Lobato destacou-se no gênero conto, certo? O universo retratado em geral são os vilarejos decadentes e a população do Vale do Parnaíba, tá? Então, em seu livro Urupês, que foi sua estreia na literatura, Lobato criou a figura do Jeca Tatu, né, que é o símbolo do caipira brasileiro, as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo e seus habitantes, no caso Emília, Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, Narizinho, Rabicó e tantos outros, misturam a realidade e a fantasia usando uma linguagem coloquial e bastante acessível. O livro Caçadas de Pedrinho, que foi publicado em 1933, que fez parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola do Ministério da Educação, ele está sendo questionado pelo movimento negro, por conter elementos racistas, né? O livro ele relata a caçada a uma onça que está rondando o sítio. E aí, uma das passagens que tem no livro é a seguinte: é guerra e das boas. Não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia, que tem cara preta. Então, veja, esse termo, tem cara preta, ele é considerado como um elemento racista, né? Então, é um dos termos que o livro relata que é considerado um elemento racista e o movimento negro anda questionando, tá? Então, José Renato Monteiro Lobato, ele morreu no dia 5 de julho de 1948 de problemas cardíacos. As obras de Monteiro Lobato foi Ideias de Jeca Tatu, Urupês, Cidades Mortas, Negrinha, O Saci, Fábulas de Narizinho, Narizinho Arrebitado, O Marquês de Rabicó, O Macaco que se fez homem, Mundo da Lua, Caçadas de Hans Tenden, Pertepan, Rei Nações de Narizinho, Viagem ao Céu, Caçadas de Pedrinho,
Emília no País da Gramática, História das Invenções, Memórias da Emília, Histórias de Tia Anastácia, Serões de Dona Benta, O Pica-Pau Amarelo. As fábulas de Monteiro Lobato foi o cavalo e o burro, a coruja e a águia, né, o lobo e o cordeiro, o corvo e o pavão, a formiga má, a garça velha, as duas cachorras, o jabuti e a pelva, o macaco e o coelho, o rabo do macaco, os dois burrinhos, os dois ladrões e a caçada da onça, né? E aí as informações biográficas de Monteiro Lobato, a sua data de nascimento corresponde ao dia 18 de 4 de 1882 e a data da sua morte em 4 de 7 de 1948. Então, ele morreu aos 66 anos. Bem, então aqui finalizo, tá? Mais o primeiro vídeo, né, referente a uma biografia, no caso a biografia de Monteiro Lobato. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, quem tiver sugestões de alguma pessoa a qual eu possa falar aqui, né, algum célebre que foi importante para a história brasileira, é só me enviar sugestões através do meu Facebook, por inbox. Vou deixar o link aqui embaixo no comentário do vídeo, tá? E quem não utilizar Facebook pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, anacarla.araújo2803@gmail.com.